Começa agora mais uma edição do Mercado da Bola e hoje é dia de revermos as contratações confirmadas desta última semana. Antes de seguirmos, eu quero falar da OneFootball. Não perca nada do seu time no Campeonato Brasileiro. Veja as últimas notícias, o mercado de transferências, acompanhe os jogos em tempo real e ainda pode ver os melhores momentos ao fim da partida. Tudo isso em alta qualidade e na palma da sua mão. Então não perca tempo e baixe agora mesmo o aplicativo. O link está aqui na descrição ou nos comentários. Bom, só lembrando que todos os valores que eu citar estão em euros. Deste modo eu não vou ficar toda hora repetindo a palavra. Combinado? Fiquem agora então com as transferências. Vinícius Leite foi emprestado ao Novo Horizontino até o fim da temporada, proveniente do Avaí. Já o Criciúma anunciou Lucas Poletto. O atacante chega sem custos até o fim da temporada, proveniente do Levadiakos, da Grécia. A Ponte Preta anunciou o zagueiro Matheus Silva, que pertence ao Cruzeiro e fica emprestado até o fim da temporada. A Chapecoense anunciou Tomás Bedinelli, de 29 anos. O meia estava livre no mercado e fica até o fim da temporada. O Coritiba oficializou o goleiro Gabriel Vasconcelos, de 29 anos. O jogador estava livre no mercado e assinou até o fim de 2026. Cipriano foi anunciado pelo Cruzeiro. Com 23 anos, o jogador fica emprestado por um ano junto ao Shakhtar Donetsk. Alex Teixeira assinou com o Vasco até o fim da temporada. Aos 32 anos, o atacante estava livre no mercado e tem opção de renovação. O Juventude anunciou o meio-atacante Bruno Nazário, de 27 anos. O jogador pertence ao Vasco da Gama e fica até o fim do ano. O Botafogo anunciou o meio-atacante Carlos Eduardo, de 32 anos. Ele fica até o fim de 2024 e estava no Al-Ahly, da Arábia Saudita. O Flamengo anunciou o meia Vidal, de 35 anos. Ele assinou até o fim do ano que vem e chega da Internazionale. O Júnior Barranquilla anunciou a volta de Carlos Bacca, de 35 anos. O jogador estava livre no mercado após deixar o Granada. O Júnior Barranquilla anunciou ainda o zagueiro José Ortiz, de 23 anos. Ele chega sem custos do Santa Fé. O River Plate anunciou o centroavante Miguel Borja, de 29 anos. Ele assinou até o fim de 2025 e chega do Júnior Barranquilla, custando quase 7 milhões. Martin Payeiro foi emprestado ao Boca Juniors pelo período de um ano. O meia de 23 anos pertence ao Middlesbrough. O DC United dos Estados Unidos anunciou Wayne Rooney, de 35 anos, como novo técnico. O técnico estava livre no mercado. O atacante Federico Bernardeschi assinou até 2026 com o Toronto da MLS. O italiano de 28 anos chega da Juventus. Yarmolenko assinou por um ano com o Al-Ain. Aos 32 anos, o atacante estava livre no mercado após deixar o West Ham. O Al-Ain anunciou ainda Matias Palacios, de apenas 20 anos. O meia-atacante assinou até 2026 e deixa o Basel da Suíça, custando 3 milhões. Livre no mercado após deixar o Napoli, o experiente goleiro David Ospina, de 33 anos, assinou com o Al-Nassr por 2 temporadas. O goleiro Muriel, de 35 anos, assinou com o Limassol do Chipre por 2 temporadas. Ele chega sem custos do Fluminense. Indo para a Escócia, onde o Rangers anunciou Rabin Matondo, de apenas 21 anos. O atacante galês chega do Schalke, custando 3 milhões, e assinou por 4 temporadas. O jovem meio-atacante Malik Tillman, de apenas 20 anos, é mais um confirmado no Rangers. Ele chega emprestado com opção de compra proveniente do Bayern. Joshua King assinou por 2 anos com o Fenerbahçe da Turquia. Com 30 anos, o atacante deixa o Watford.
O Fenerbahçe confirmou ainda o volante William Arão, de 29 anos. Ele assinou por 2 anos e chega do Flamengo, a troco de 3 milhões. Mesut Özil trocou de clube na Turquia. Após deixar o Fenerbahçe, o meia de 33 anos assinou com o Istanbul Başakşehir até o fim da temporada. Lucas Gourna foi anunciado pelo Red Bull Salzburg. O francês tem apenas 18 anos e assinou por 5 temporadas, após deixar o Saint-Étienne, custando 13 milhões. Toby Alderweireld foi confirmado pelo Royal Antwerp da Bélgica. Ele fica até 2025 e chega sem custos do Al Duhail. O Vitesse anunciou o zagueiro Ferro, de 25 anos. Ele chega emprestado junto ao Benfica e com opção de compra. Gil Rossan foi confirmado no Feyenoord. O atacante de 24 anos deixa o Hertha Berlim e assina por 4 temporadas, custando 5 milhões. Owen Wijndal foi confirmado no Ajax até 2027. O lateral esquerdo de 22 anos deixa o AZ Alkmaar por 10 milhões. Chegamos em Portugal, onde o Vitória de Guimarães confirmou o atacante André Silva, de 25 anos, e que assina por 4 temporadas. Ele deixa o Arouca. Owen Beck foi emprestado ao Famalicão até o fim da temporada, proveniente do Liverpool. O lateral tem apenas 19 anos. Rafael Fernandes assinou com o Arouca até 2025. O defensor de 20 anos deixou o Sporting. O Arouca confirmou ainda o lateral Mustafa Kiza, de 22 anos. Ele chega do Montreal e assina por 3 temporadas. Miguel Nóbrega reforça o Rio Ave até 2025. O zagueiro de 22 anos chega sem custos do Benfica. O Rio Ave confirmou ainda Paulo Vitor, de 23 anos. O atacante chega emprestado junto ao Real Valladolid. Robert Bozenic foi confirmado no Boa Vista até o fim da temporada. Ele chega emprestado junto ao Feyenoord com opção de compra. O Sporting anunciou o atacante Francisco Trincão, de 22 anos. O jogador chega emprestado com opção de compra junto ao Barcelona. Pelo empréstimo, o Sporting pagou 3 milhões. Já o Benfica confirmou a contratação do meia Enzo Fernandes, de apenas 21 anos. O negócio com o River Plate foi selado em 10 milhões e mais 8 em variáveis, e assinou até 2027. O Porto anunciou Jesus Dias para a equipe B. Com apenas 18 anos, o jogador fica emprestado até o fim da temporada, proveniente do Júnior Barranquilla. Na Alemanha, Ejuk foi emprestado ao Hertha Berlim até o fim da temporada. O atacante de 24 anos pertence ao CSKA Moscou. O Mainz anunciou Ângelo Fulgini, de 25 anos. O meio-atacante deixa o Angers e assina por 4 temporadas, a troco de 5 milhões. Alex Kral foi emprestado por 1 ano ao Schalke. O volante de 24 anos pertence ao Spartak Moscou. Michel Weiser assinou com o Werder Bremen. O lateral direito de 28 anos chega sem custos do Bayer Leverkusen. Diogo Leite foi confirmado no Union Berlim até o fim da temporada. O zagueiro de 23 anos chega emprestado junto ao Porto com taxa de 500 mil euros. Após isso, o time alemão tem ainda a opção de compra. O Wolfsburg confirmou a chegada do meia Matthias Svanberg, de 23 anos. Ele assina por 5 temporadas e deixa o Bolonha a troco de 9 milhões. Chegando no futebol francês, onde o Clermont Foot anunciou Komenen Andrich, de 27 anos. O centroavante assinou até 2025 e deixa o Dinamo de Zagreb, custando 1 milhão. Mvogo assinou com Lorient por 2 temporadas. O goleiro deixa o Red Bull Leipzig por valores não divulgados. O Nantes anunciou o jovem centroavante Evan Guissant, de apenas 21 anos. Ele chega emprestado junto ao Nice. O centroavante Mohamed Bayo assinou com Lille a troco de 14 milhões. O jogador de 24 anos firmou um contrato de 5 temporadas e deixa o Clermont Foot.
O zagueiro Mbemba assinou com o Olympique de Marselha até 2025. O defensor de 27 anos deixa o Porto sem nenhum custo. Embolo assinou por 4 temporadas com o Mônaco. Com 25 anos, o centroavante deixa o Borussia Mönchengladbach por 12 milhões e meio. O PSG oficializou o jovem centroavante Hugo Ekitike, de apenas 20 anos. O jogador deixa o Stade de Reims e fica emprestado até o fim da temporada, tendo opção de compra fixada em 30 milhões e mais 5 em variáveis. Chegamos finalmente no futebol italiano, onde Joel Persson assinou com o Lecce até 2027. O centroavante de apenas 19 anos chega da Roma, custando 800 mil. Sorrentino assinou com o Monza até 2027. O jovem goleiro de 20 anos chega do Pescara por 1 milhão. A Salernitana oficializou o zagueiro Matteo Lovato, de 22 anos. Ele deixa a Atalanta por 7 milhões e assina por 5 temporadas. Bradaric assinou com a Salernitana até 2026. O lateral esquerdo de 22 anos deixa o Lille por 5 milhões. Christian reforça o Sassuolo pelas próximas 5 temporadas. O meio-atacante de 23 anos deixa o Genk da Bélgica por 10 milhões. A Udinese confirmou Yaka Biol, de 23 anos. O zagueiro assina até 2027 e deixa o CSKA Moscou por 4 milhões. Lewis Ferguson foi confirmado no Bolonha. O escocês de 22 anos assina por 4 temporadas e deixa o Aberdeen, custando 3 milhões e meio. Josh Doig assinou com Hellas Verona até 2027. O lateral de 20 anos chega do Hibernian da Escócia, custando 3 milhões e 600 mil. O centroavante Thomas Henry foi confirmado no Hellas Verona por 5 milhões. O francês deixa o Venezia e assinou até 2026. Alessio Romagnoli foi confirmado na Lazio por 5 temporadas. O defensor de 27 anos chega do Milan sem nenhum custo. Luiz Maximiano é mais um confirmado na Lazio e que assina por 4 temporadas. O goleiro de 23 anos deixa o Granada por 10 milhões e meio. A Juventus anunciou a volta de Paul Pogba, de 29 anos. O meia chega sem custos do Manchester United e assinou até 2026. A Juventus anunciou ainda Andrea Cambiasso até 2027. O lateral esquerdo de 22 anos deixa o Genoa por 8 milhões e meio de euros, mais 3 em variáveis. Cambiasso, porém, foi repassado por empréstimo até o fim da temporada ao Bolonha. Sérgio Escudero assinou com o Real Valladolid por 2 temporadas. Com 32 anos, o lateral esquerdo chega do Granada. Após empréstimo, Gonzalo Plata assinou em definitivo com o Real Valladolid pelas próximas 5 temporadas. O atacante tem só 21 anos e deixa o Sporting por 3 milhões. Benjamín Leconte foi emprestado ao Espanyol até o fim da temporada. O goleiro de 31 anos pertence ao Mônaco. O Espanyol confirmou ainda Tony Villena em definitivo até 2026. O meia de 27 anos chega do Krasnodar por 2 milhões e meio. O Getafe anunciou o zagueiro Domingos Duarte, de 27 anos. O português deixou Granada por 1 milhão e assinou até 2026. O Getafe confirmou ainda Fabrizio Angileri até 2026. O lateral esquerdo de 28 anos chega sem custos no River Plate. Samu Castillejo assinou até 2025 com o Valência. Com 27 anos, o atacante chega sem custos do Milan. Já o Barcelona anunciou o atacante Rafinha, de 25 anos. O contrato foi assinado por 5 temporadas e ele deixa o Leeds United, custando 58 milhões fixos e mais 10 em bônus. E por fim, a última liga é o futebol inglês, onde o jovem Ian Maatsen, de 20 anos, foi emprestado ao Burnley. O jovem lateral pertence ao Chelsea.
Já o Norwich anunciou o meia-atacante Gabriel Sara, de apenas 23 anos. O contrato vai até 2026 e ele deixa o São Paulo, que recebe 10 milhões e meio. O Watford anunciou o centroavante Rei Maná, de 25 anos. O albanês deixou o Barcelona a troco de 2 milhões e meio e assina até 2025. O Brentford anunciou o goleiro Extracocha, de 27 anos. Ele assina até 2026 e deixa Lazio. Keane Lewis Potter foi anunciado pelo Brentford. O atacante de 21 anos assinou até 2028 e deixa o City por 19 milhões. Nathan Collins foi anunciado pelo Wolverhampton. O defensor de 21 anos assinou até 2027 e deixa o Burnley, custando quase 25 milhões. Neco Williams trocou o Liverpool pelo Nottingham Forest, onde fica pelas próximas 4 temporadas. O lateral direito de 21 anos chega por 20 milhões. O Nottingham Forest anunciou ainda o Wayne Hennessy, de 35 anos. O experiente goleiro chega sem custos do Burnley. Já o Crystal Palace reforçou o meio de campo com Sheikh Doucouré, de apenas 22 anos. O volante assinou por 5 temporadas e deixou Lens da França por 21 milhões e 300 mil. O Fulham oficializou a chegada de Andreas Pereira, de 26 anos. O meia assinou em definitivo pelas próximas 4 temporadas e deixa o Manchester United por quase 10 milhões, tendo ainda variáveis neste contrato. Augustinson foi confirmado no Aston Villa. O lateral esquerdo de 22 anos chega emprestado junto ao Sevilha a troco de 500 mil e após isso tem ainda a opção de compra. O Manchester United anunciou o Christian Eriksen, de 30 anos. Ele assinou por 3 temporadas e chega sem custos do Brentford. Sterling foi confirmado no Chelsea. O atacante de 27 anos assinou por 5 temporadas e deixa o Manchester City, onde custou pouco mais de 56 milhões. Por fim, Kalidou Koulibaly foi anunciado pelo Chelsea, onde firmou um contrato válido até 2026. O defensor de 31 anos deixou Napoli por 38 milhões. O vídeo de hoje então vai ficar por aqui. Eu espero que tenham gostado e que tenham entendido. Não se esqueça de fortalecer com seu like, que apoia e incentiva muito o meu trabalho. Eu desejo a todos um ótimo fim de semana e a gente se encontra em uma nova oportunidade. Um forte abraço, tamo junto, falou, valeu e fui!